Olá e bem-vindos! Em 2025, o mundo da inteligência artificial parece, honestamente, um labirinto. São tantos nomes, tantas atualizações, como é que se escolhe a ferramenta certa para o que precisamos? É exatamente isso que vamos desembrulhar hoje. Esta é a pergunta que está na cabeça de toda a gente, não é? GPT-5, Claude 4, Gemini 2.5, a lista não para de crescer. Cada um promete ser uma revolução. Mas será que existe mesmo uma única resposta, um vencedor absoluto? Bem, a verdade é esta, e é o ponto de partida para tudo o que vamos falar. Não existe uma melhor IA para tudo. O segredo não é encontrar uma solução universal, mas sim perceber qual é a melhor ferramenta para um trabalho específico. E é essa a mentalidade que nos vai guiar. Ok, então, qual é o nosso plano? Primeiro, vamos navegar por este labirinto da IA. Depois, vamos ver as ferramentas ideais para criatividade e produtividade. A seguir, mergulhamos nas que são perfeitas para análise e investigação profunda. Vamos descobrir algumas surpresas especializadas e, no fim, juntamos tudo num guia prático para escolher a ferramenta certa para a tarefa certa. Vamos a isso. Vamos começar pelos pesos pesados, os mais versáteis, aqueles que servem para as tarefas do dia a dia que a maioria das pessoas já conhece. São, no fundo, os verdadeiros canivetes suíços do mundo da IA. E, para começar, o número que fala por si: 800 milhões. Este é o número de utilizadores do ChatGPT. É gigante e só este já nos diz muito sobre a sua posição dominante e a sua incrível utilidade no mercado. A grande força do GPT-5 é mesmo a sua adaptabilidade. Pensem nisto, não é uma ferramenta, são várias dentro da mesma. Precisa de planear uma estratégia de marketing complexa, o modo Thinking analisa tudo passo a passo. Precisas de uma legenda rápida para uma foto, o modo Instant dá uma resposta em segundos. E para quem programa, é um assistente de topo para encontrar bugs. O melhor de tudo, o modo Auto, gera isto por nós, o que o torna a escolha tudo em um por excelência. Mas e se o dia-a-dia profissional é passado todo dentro do universo Google? Bem, aí o Gemini 2.5 Pro não é só uma alternativa, é mesmo a escolha estratégica mais óbvia. E porquê? Porque o Gemini não é só compatível com o Google Workspace. Ele vive lá dentro. É como ter um assistente que gera tudo. Imaginem pedir para ele resumir os últimos 50 e-mails de um cliente, criar uma apresentação no Slides com base nisso e ainda marcar uma reunião no calendário. Ele faz tudo, sem nunca sair do ambiente Google. E a sua capacidade de entender texto, áudio e vídeo de forma nativa, juntamente com uma janela de contexto gigante, faz dele uma autêntica central de produtividade. Muito bem, já vimos os polivalentes. Agora vamos entrar no território dos especialistas. As ferramentas que foram desenhadas para mergulhar a fundo em grandes volumes de informação. 200 mil! Este número é a razão pela qual o Claude 4 é o rei na sua categoria. Mas o que é que isto significa na prática? Significa que se pode dar um livro inteiro ao Claude para ler, e ele lembra-se do que estava no início quando chega ao fim. Pensem na janela de contexto como a memória de curto prazo da IA. A do Claude é tão grande que ele não perde o fio à meada, ao contrário de outros modelos. E por uma análise rigorosa e detalhada, isto é absolutamente fundamental. Portanto, se a tarefa envolve analisar contratos com dezenas de páginas, relatórios de investigação super densos ou até bases de código inteiras, a capacidade do Claude de manter o contexto torna-o simplesmente imbatível. É, sem dúvida, a ferramenta certa para este tipo de trabalho. E para investigações que precisam dos dados mais recentes, aí entra o Perplexity. A diferença aqui é crucial. A maioria dos modelos responde com base no que aprendeu durante o treino. O Perplexity não. Ele funciona como um motor de busca super inteligente, vai à procura de informação em tempo real e, muito importante, diz de onde a tirou. Cita as fontes. Para trabalho académico ou de verificação, isto não tem preço. Agora vamos a um território mais específico, onde encontramos algumas surpresas. Estas são as ferramentas que brilham em nichos muito particulares, como a programação e a transcrição. Na programação, por exemplo, os dois gigantes têm forças diferentes. O Claude é o arquiteto, a escolha ideal para construir uma aplicação complexa do zero. Já o ChatGPT é o especialista, imbatível para encontrar e corrigir erros ou para explicar aqueles pecados de código que ninguém percebe. Mas a história não fica por aqui. Há um concorrente inesperado do mundo open source que está a mudar as regras do jogo. Chama-se DeepSeek e está a provar que não é preciso ser um gigante para competir ao mais alto nível. E o seu grande trunfo é este. A sua API pode ser até 10 vezes, sim, 10 vezes mais barata do que a dos concorrentes. Para empresas e programadores com orçamentos mais apertados, isto não é só uma vantagem, é um fator de decisão brutal. A seguir, vamos à transcrição de voz. Uma análise comparativa detalhada revelou algo que, honestamente, muito pouca gente estava à espera.
Ora bem, o Whisper da OpenAI era excepcional em ambientes com muito barulho, como num café. O Gemini da Google, por outro lado, lida melhor com sotaques diferentes e com jargão técnico. Mas a grande surpresa foi esta. O serviço dedicado da Google, o Cloud ASR, ficou consistentemente em último lugar. Isto mostra uma tendência clara. Os novos modelos multimodais, que foram treinados desde o início para entender vários tipos de dados, estão a ultrapassar as ferramentas mais antigas e especializadas. Ok, depois desta análise toda, vamos consolidar a informação. Aqui fica um guia de consulta rápida para ter sempre à mão e tomar a decisão certa. Este resumo deixa tudo bem claro. Para escrita geral e criativa, ChatGPT. Para analisar relatórios longos, Cloud. Para quem vive no Google Workspace, Gemini. Para investigação com fontes atualizadas, Perplexity. E para tarefas específicas com programação mais económica ou transcrição, temos o DeepSeek, o Whisper e o Gemini. A tendência é esta. Não há um rei único, mas sim uma caixa de ferramentas bem recheada. E assim voltamos ao início, mas agora com uma nova clareza. A pergunta fundamental que temos de fazer não é qual é a tecnologia superior, mas sim qual é a que melhor resolve o problema concreto que tenho à minha frente. Com este conhecimento, a decisão torna-se muito mais fácil e, acima de tudo, mais estratégica. A questão agora é, com a ferramenta certa em mente, qual é o primeiro desafio que vai ser superado?